Bom, o trabalho 1 de Química Geral consiste na gravação de um vídeo a respeito do seguinte tema: configuração eletrônica e propriedades materiais. Bom, as funções do vídeo ficaram divididas no seguinte: a pesquisa e roteiro por mim, Caio, gravação e apresentação do conteúdo por mim e pelo meu colega Pedro, e a edição do vídeo pelo nosso colega Matheus. Os objetivos do vídeo são os seguintes: explicar o que é distribuição eletrônica e como se faz, a relação com a tabela periódica, qual o impacto da distribuição eletrônica nas propriedades dos materiais, assim como a importância do conhecimento das propriedades materiais para a área de engenharia. O que é distribuição eletrônica? Bom, vamos começar pelo conceito de subnível eletrônico. Com as ideias de Bohr sobre as 7 camadas eletrônicas, ou níveis de energia, tivemos uma ideia inicial de como os elétrons se comportavam em torno dos elementos químicos. No entanto, com o passar do tempo, o uso de espectrômetros mais sensíveis levou à descoberta de que as raias dos espectros são formadas frequentemente por duas ou mais raias mais finas e muito próximas. Conclui-se daí que os níveis de energia são formados por subníveis próximos, em ordem crescente de energia. Esses subníveis são designados pelas letras minúsculas S, P, D e F. Sabendo, porém, que nos átomos conhecidos até hoje só existem os 4 subníveis se acomodando os seguintes números máximos de elétrons, que são dados pela tabela a seguir. Bom, no subnível S, o máximo de elétrons que são possíveis de ser distribuídos são 2. Em seguida temos o P, que são 6 elétrons, o D, que são 10, e por último o F, que são 14. Bom, continuando, temos que a distribuição de elétrons em átomos neutros. Para simplificar o trabalho de distribuição dos elétrons pelos níveis e subníveis enérgicos, o cientista Linus Pauling criou um diagrama que passou a ser conhecido como diagrama de Pauling. Nesse diagrama, seguindo as setas amarelas, encontram-se os subníveis 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d e assim por diante, que estão em ordem crescente de energia e correspondem à ordem de entrada dos sucessivos elétrons na eletrosfera. Bom, basicamente, a distribuição de Linus Pauling, seguindo a seta, passaria primeiro pelo 1s, depois ela viria aqui pelo 2s, depois 2p, 3s, 3p, 4s e assim por diante, até chegar na última camada 7p. Bom, como se faz? Consideramos como um exemplo a distribuição dos 26 elétrons de um átomo de ferro. Aplicando o diagrama de Pauling, temos a distribuição, dada aqui nesse diagrama ao lado. Primeiro temos que passar pelo subnível S. Então vamos primeiro, pelo subnível K. Então temos um S, depois volta e passa pelo 2S, 2P, 3S, 3P e 4S e depois volta para o 3D. É importante frisar que a partir do momento que nós chegamos no 3P, nós não pulamos diretamente para o 3D, 3D10, e sim para o 4S2, porque cabem menos elétrons naquela camada e necessariamente ele tem que vir primeiro antes de você utilizar uma camada onde cabem um maior número de elétrons, no caso aqui o 3D10. Tá. De maneira geral, percorremos as diagonais no sentido indicado, colocando o número máximo de elétrons permitido em cada subnível, até inteirar os 26 elétrons que o ferro possui. De fato, veja que, no último orbital atingido, 3D, nós colocamos apenas 6 elétrons, com os quais complementamos a soma dos 26 elétrons, ou seja, não necessariamente é preciso você colocar o número necessário, o número possível de elétrons naquela camada. Então, se uma camada comporta 10, você pode colocar 9, 8. Não necessariamente você precisa colocar 10. Claro que você não pode passar do número de elétrons que aquela camada suporta. Ok. Para indicarmos o modo abreviado dessa distribuição, escrevemos da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e assim por diante até finalizar o número de elétrons, no caso aqui 26. Bom, a distribuição eletrônica nos íons. A distribuição eletrônica nos íons é semelhante à dos átomos neutros. No entanto, é importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar em um íon serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica, e não do subnível mais enérgico. Assim, por exemplo, o átomo de ferro, visto anteriormente, tem a seguinte distribuição eletrônica:
um S2, 2S2, até chegarmos ao 3D6. Quando o átomo de ferro perde 2 elétrons e se transforma no íon ferro 2+, ele terá a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10. Repare que o átomo perde a última camada, no caso a 4s2, que seria a camada de valência. Então, continuando. Repare que a camada da valência, no caso do ferro, a 4s desaparece. Isso se dá porque retiramos os elétrons da última camada. Bom, agora a tabela periódica. A tabela periódica pode ser utilizada como um guia para as configurações eletrônicas. O número do período é o valor de n número de camadas, que está na linha horizontal da tabela, ou seja, passa daqui para cá e assim vai. Elementos do mesmo grupo têm a mesma quantidade de elétrons na valência, que está na linha vertical. Nesse caso, desse jeito. Bom, continuando. Períodos. As 7 linhas horizontais que aparecem na tabela anterior são denominados períodos. Podemos notar que o primeiro período, ou seja, muito curto, tem 2 elementos. O segundo período, curto, e assim por diante até chegarmos ao sétimo período, que é um período incompleto, que tem mais ou menos ali seus 25 elementos, aliás. É importante notar também que no sexto período, a terceira casa contém 15 elementos. Esses elementos foram chamados de série dos latinídeos. No sétimo período, a terceira casa também contém 15 elementos químicos, do actinídeo ao laurêncio, que estão indicados na segunda linha fora e abaixo da tabela. Começando com o actinídeo, eles formam a série dos actinídeos. Na tabela atual, existem elementos naturais e elementos artificiais. Naturais são o que existe na natureza, ao contrário dos artificiais, devem ser produzidos em laboratórios especializados. Bom, vamos lá. O que é propriedades dos materiais? Basicamente, é uma área das ciências que estuda a composição dos materiais e o seu comportamento sobre influências químicas e físicas. Bom, é importante você saber a relação entre ligações químicas, distribuição eletrônica e também a tabela periódica, porque isso te possibilita trabalhar em cima de várias possibilidades em uma indústria. Por exemplo, se você tem um problema numa linha de produção e você tem um conhecimento químico necessário, e você também sabe aquilo que é necessário para corrigir aquele erro em si na linha de produção, você pode utilizar o seu conhecimento químico para poder saber qual, qual tipo de ferramenta você vai utilizar para poder sanar aquele problema. Como, por exemplo, a gente tem o uso de ímãs. Nem todos os elementos, nem todos os materiais são magnéticos. Então, se você pega e sabe a respeito de elementos químicos, você pode saber se aquele material é um material magnético ou paramagnético. Dessa forma, você pode evitar muitas vezes de gastar o dinheiro da sua empresa à toa. E assim você vai ter mais lucro e vai saber o que fazer na hora necessária. Bom, qual o impacto da distribuição eletrônica nas propriedades dos materiais? Ela tem como objetivo prever e compreender as propriedades dos elementos químicos, a fim de facilitar o uso nas diversas áreas da engenharia. Bom, qual é o efeito de distribuição eletrônica nas propriedades dos materiais? Ela tem o efeito de estudar a matéria, uma vez que com o uso dela, atrelado aos conhecimentos periódicos dos elementos, podemos entender o porquê de cada material ter sua peculiaridade e de materiais diferentes terem propriedades similares entre si. Por exemplo, o cobalto, que é um elemento ferromagnético, portanto atraído pelo ímã. Exemplo esse que pode ser usado naquilo que eu falei anteriormente. Mas então por que o boro, que não é considerado um elemento ferromagnético, é atraído levemente pelo ímã? Bom, vamos lá. Podemos explicar esse fenômeno a partir do conhecimento do movimento de spin dos elétrons dos átomos, onde quando o sentido de rotação predominante dos elétrons, ou seja, no sentido horário, podemos dizer que é paramagnético, ou seja, sofre atração pelos ímãs. Já quando não há sentido predominante, considera-se um átomo diamagnético. E com esse tipo de conhecimento e outros mais, podemos explicar e entender muitos outros comportamentos dos materiais. Conforme eu falei anteriormente, a respeito de você, por exemplo, saber, numa linha de produção, se é utilizável ou não um ímã ou algo do tipo para sanar um problema de uma linha de produção. Bom, a importância do conhecimento das propriedades materiais para a engenharia. O conhecimento das propriedades materiais permite que o engenheiro possa entender como irá manipular cada material de acordo com a sua necessidade.
além de saber manipular os materiais de acordo com o uso, ele também tem um olhar mais crítico ao analisar o processo de produção. Por exemplo, o uso de um parafuso de material inapropriado para o tipo de trabalho ou ambiente que está submetido é um ponto em que os conhecimentos das propriedades materiais é muito útil, uma vez que o engenheiro, após analisar o caso, irá indicar o tipo de material e os novos tipos de parafusos a serem utilizados. Bom, conclusão. Durante as pesquisas, a gente pode concluir que é o seguinte: conhecer os processos de distribuição eletrônica, assim como a tabela periódica, é fundamental para qualquer engenheiro que deseja atuar no mercado de trabalho, de maneira que possa identificar aquilo que se faz útil para a sua empresa ou negócio em questão, onde a área química pode facilitar o processo de produção e diminuir custos futuros voltados ao negócio. Isso se dá porque com o conhecimento químico sobre tanto distribuição eletrônica quanto tabela periódica, pode ajudar o engenheiro em questão assim a sanar os problemas necessários na empresa dele. Então, é muito importante conhecer. Bom, é isso. O vídeo ficou meio extenso, mas obrigado por assistir. Nossas fontes, no caso, a nossa fonte foi o Químico, o livro do Ricardo Feltri, Química Geral, volume 1. E é isso. Obrigado.